Muito bem, meus amados. Vamos voltar ao Evangelho de João. Os irmãos ainda se lembram onde é que nós estamos? Em que capítulo é que nós estamos? E agora iríamos para onde? 2 quê? O que é que falámos a semana passada? Vocês lembram-se? Também já foi há uma semana, não é? Vocês lembram? Não. Sobre o vinho. O que é que ficou para vocês da semana passada para esta? Ok. Lembram-se do propósito do Evangelho de João? Lembram-se? O Evangelho de João até não é muito difícil, porque o próprio evangelista nos diz claramente qual foi o propósito dele ao escrever o seu Evangelho. Vocês lembram-se? Está no capítulo qual? Capítulo 20, versículos 30 e 31. Não é verdade? O que é que diz? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados, cá está, vocês entendem? E ele agora vai nos dizer qual é o propósito, o que é que o evangelista João tinha em mente quando escreveu o Evangelho, não é? Estes, porém, foram registados para, cá está o propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Sempre que os irmãos lerem um livro, e devemos ler livros da Bíblia, vocês entendem? Habituem-se a ler o livro, não só passagens dos livros, mas o livro. Não é? Deve ser bom nós conseguirmos encontrar qual é o propósito. Porque quando nós encontramos o propósito do livro, vocês entendem? Então nós conseguimos ler o livro como o livro deve ser lido. E dessa forma nós somos educados, nós somos edificados. Ok? Amém? Se nós lemos partes, se nós salteamos, nós podemos estar a tirar coisas das Escrituras que as Escrituras não nos querem dizer. Amém? Então vamos fazer a leitura de hoje, ok? Iniciando no versículo 13, ok? Até aos versículos... Vocês têm até ao versículo 25, mas como na semana passada eu falei do versículo 23 a 25, ok? Então nós vamos ler só até ao versículo 22. Pode ser? Está bem? Vamos ler então com reverência a palavra do Senhor. Esta palavra que é poderosa, que é pura, que é limpa e que é eficaz e que é gloriosa e que é autoritativa. Amém? Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos só orar mais uma vez. Senhor nosso Pai, que estás nos céus, nós nos aproximamos de Ti
não por mérito próprio, mas é no nome do Senhor Jesus, nosso único Senhor e mediador. Senhor, queremos confessar-te com reverência que hoje, ao nos reunirmos mais uma vez, nós nos rendemos à tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que facilmente o nosso coração se desvia. Por vezes nós transformamos o que é santo em habitual, em comum. O que é teu em alguma coisa centrada em nós. Entramos no nosso quarto em oração para buscarmos a tua face e por vezes terminamos falando de nós mesmos e centrados em nós mesmos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos também pelas nossas distrações, pela nossa formalidade vazia quantas vezes, por tudo aquilo que de forma indevida nós misturamos no culto e não só no culto, também na nossa vida, Senhor. Pedimos que assim que, como nós lemos e acabámos de ler, assim como Cristo entrou no templo e o purificou, entra também em nós hoje, Senhor. Examina-nos, prova-nos, remove de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que jamais resistamos à tua mão, antes, pelo contrário, nos rendemos ao teu zelo santo. Concede-nos, nesta hora, Senhor, ouvidos atentos, corações humildes. Livra-nos, Senhor, daquela maneira de ouvir como quem só observa o que está sendo dito. Mas dá-nos a graça de nós ouvirmos como quem te deve responder, como quem deve reagir àquilo que tu falas connosco. Que a tua palavra não encontre em nós dureza, mas uma terra preparada por ti. Ilumina o nosso entendimento pelo teu Espírito, para que vejamos a glória de Cristo nas tuas Escrituras e que não apenas compreendamos com a nossa mente, mas sejamos transformados no nosso homem interior. Senhor, e eu que falo contigo, ao pregar a tua palavra mais uma vez te peço, concede-me fidelidade, clareza e temor. Guarda-me de mim mesmo e faz com que Cristo seja exaltado, não o homem, mas tu, Senhor, só tu. Que o nosso culto nesta manhã, mais uma vez como nós orávamos, não seja correto apenas na forma como o fazemos, mas que ele seja verdadeiro na sua essência, no coração. Que suba a ti, Senhor, como aroma agradável, santificado por Cristo Jesus. Nós te pedimos estas coisas com reverência, mas também com confiança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, podemos ficar sentados. Como podemos perceber, há nesta passagem que nós acabamos de ler uma mudança, não é? Há uma mudança. Uma mudança da atmosfera. Nós saímos da semana passada, vocês lembram-se? Estávamos num ambiente familiar, de casamento, não é? E agora entramos no templo. De maneira nenhuma, meus amados, nós podemos ignorar isto ou achar que isto é alguma coisa só suave aqui nas Escrituras. Não. Precisamos examiná-lo com bastante atenção. Em Caná da Galileia, vimos a glória que alegra. Foi uma alegria, não é? Naquele casamento. Vocês entendem? Agora, no templo, em Jerusalém, nós vemos a santidade que nos confronta. Amém? Não é um Cristo diferente, não é um e outro. Não é um Cristo que está no casamento e que traz alegria, vocês entendem? E agora o outro Cristo que vai ao templo e que confronta. Não, é o mesmo Cristo. É a mesma pessoa. O mesmo Cristo que mandou encher as talhas de vinho, agora ele pega numa corda, vocês entendem? E ele começou a fazer o que nós lemos. Não são dois, mas um só. É este Cristo que nos é revelado nas Escrituras. Vocês entendem? Cheio de graça, mas também de verdade. Amém, meus amados? Cuidado, porque às vezes vivemos,
podemos ter uma ideia equivocada por tanta coisa que anda por aí, de um Cristo só de graça, sem a verdade. Mas o Cristo das Escrituras, o Cristo que nos é revelado nas Escrituras, é um Cristo cheio de graça, mas também de verdade. Se nós quisermos entender o sentido desta passagem, nós não podemos reduzir isto a um simples episódio, tipo assim de Jesus chegou ali e quis fazer uma reforma, vocês entendem, religiosa no que estava a acontecer, vocês entendem, na religião judaica. Vocês entendem? Esta passagem, antes pelo contrário, deve ser para nós, e ela de facto é um sinal profético, é um ato do juízo de Deus, é uma revelação da própria identidade da pessoa do Senhor Jesus. Há uma unidade clara, vocês entendem, nestes dois episódios. Calvino vai dizer que ambos revelam a autoridade divina da pessoa de Cristo. Sobre a natureza, ele transforma água em vinho, e sobre o culto, sobre o templo. Ambos expõem uma coisa, a insuficiência do sistema, tanto aquelas talhas que eram cheias de água para a purificação, como o templo. Ambos os textos nos demonstram isto, nos expõem isto, põem isto a saltar para os nossos olhos, a insuficiência do antigo sistema. Por isso nós lemos no início deste culto, lembram-se lá em Hebreus 10, ainda se recordam do texto que nós lemos. Os rituais da purificação eram incompletos, vocês entendem? E o templo era corrompido e temporário, vocês entendem? Ambos apontam para quem? Para Cristo como o centro da fé. Nada deve substituir a pessoa bendita do Senhor Jesus, nem os rituais, nem instituições, nem as tradições. Para Calvino, João 2 ensina que Cristo é a fonte de toda a graça, Cristo é purificador do verdadeiro culto, Cristo é o novo templo e a fé deve estar nele e não nas formas externas. E quando eu digo que Calvino diz isto, não é porque nós seguimos Calvino, é porque Calvino está a ser bíblico e ele referiu estas coisas. Muito bem, vamos ver então o cenário, não é? Uma religião sem reverência. O pecado estava no coração, estava mesmo no centro do culto. Jesus sobe para Jerusalém, para a Páscoa, uma festa que lembrava o quê? Lembram-se? A libertação, a redenção, vocês entendem? O agir de um Deus poderoso, o agir poderoso de Deus para libertar o seu povo. No entanto, Jesus chega e ao entrar no templo, o que é que ele encontra? Comércio, não é? Câmbio, troca de moedas, não é? Havia uma moeda que era do templo e vinham os peregrinos e trocavam as moedas ali, vocês entendem? Negociações. Aquilo que devia ser um lugar de quê? Um lugar do povo se encontrar com Deus, tornou-se num espaço de conveniência religiosa. Reparem que a indignação de Jesus não é impulsiva, não foi um impulso de ira que Jesus teve. Foi uma ira santa. Os irmãos entendem? Jesus não estava simplesmente a reagir a uma desordem. Mas Jesus estava a tratar de santificar aquilo que estava a ser uma completa distorção espiritual. Quando o sagrado é reduzido àquilo que é útil, meus amados irmãos, a adoração deixa de ser adoração e começa a ser transição, começa a ser transação, começa a ser negócio. Os irmãos entendem? Não se trata apenas de um, como é que eu ia dizer, de um comércio que é inconveniente. Ali no templo não devia de haver comércio, vocês entendem? Não, é mais do que isso. O problema é bem mais profundo do que isso. O problema é que o culto começa a ser organizado, vocês entendem? Em torno, em volta, centrado no homem. Quando eu falo que o pecado estava mesmo no coração do culto, eu não estou a apontar simplesmente para o erro externo do que estava a acontecer.
mas para uma desordem espiritual extremamente profunda e decisiva, que estava a decidir, vocês entendem, a vida daquelas pessoas. O que é que eu estou a dizer? O que é que nós estamos a falar aqui? Nós estamos a falar aqui que Deus está a ser retirado do centro do culto. Vocês entendem? Do centro da adoração. À primeira vista, se nós olharmos assim rapidamente, por alto, tudo aquilo nos parece até bastante justificável. Vocês entendem? As pessoas vinham de longe, em vez de trazerem os animais, eles compravam os animais. Vocês entendem? Os animais eram necessários para o sacrifício. O câmbio fazia falta. Facilitava a participação dos peregrinos. Então, o problema aqui, meus amados, não é algo meramente funcional. O problema é, na verdade, um problema espiritual e teológico. Teológico da maneira como nós entendemos Deus e aquilo que é da parte de Deus para o homem. Nós vimos aqui a inversão completa do propósito do culto, da adoração. Vocês entendem? Adoração, vocês sabem? Se nós quisermos definir adoração, poderíamos dizer que é o ato de nós colocarmos Deus no seu lugar certo, no seu devido lugar. Vocês entendem? Isso é adoração. É quando nós colocamos Deus onde Deus tem que estar. Vocês entendem? O templo de Jerusalém existia para quê? Para a glória de Deus, para a mediação do pecado, a oração do povo. Mas o que é que Cristo chegou lá e encontrou? Bom, ele encontrou muita atividade, uma atividade constante, aquilo não parava, vocês entendem? Sacrifício, mais sacrifício, e gente entra e vai por aí fora. Uma eficiência religiosa, eles faziam aquilo com eficiência, uma estrutura organizada. É verdade, estava lá tudo isso. Mas apesar de tudo isso, o essencial estava ausente. O temor a Deus. O culto deixou de ser orientado, voltado para Deus, vocês entendem? Deus no centro, deixou de ser teocêntrico, vocês entendem? E passou a ser voltado para o homem. Percebemos aqui, então, uma inversão. Mas uma inversão, vocês entendem? Silenciosa, sem ruído, vocês entendem? O centro do culto mudou. Nos planos de Deus, no plano de Deus, o culto sempre foi teocêntrico, orientado, voltado para Ele. Deus no centro, ou centrado em Deus. É assim que Deus descreve a adoração, descreve o culto. Mas aqui em João 2, vemos que ele se tornou antropocêntrico, orientado, voltado para o homem. O homem passou a estar no centro. O que é que significa isso? Um culto teocêntrico. Segundo o padrão das Escrituras, o culto existia para quê? Para glorificar a Deus, para responder à sua revelação, aproximar o pecador a Deus Santo. Como nós lemos no Salmo 29, versículos 1 e 2, diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então Deus é o centro, é o alvo, é o destinatário. Deus é transcendente, é acima de tudo, mas Ele também é emanente, meus amados. Ele atua no mundo. O ser humano foi feito para quê? Para reconhecer a Deus, alinhar-se com a verdade da realidade. O homem não vem para ser servido. Mas para quê? Como o homem vem para o culto para quê? Não é para ser servido, irmão. O homem vem para quê? Para adorar. Servir. Que é o quê? Que é adorar. Vocês entendem? Que é adorar. Adoração é muito mais do que um ritual. Quando nós lemos aqui no Salmo, adorai, significa render-se, reconhecer autoridade, responder a essa autoridade com reverência, não só com cânticos, não só com palavras, não só repetindo palavras, meus amados, mas uma postura interior. Vocês entendem? Existencial. A santidade de Deus, devemos adorar a Deus porque Ele é santo, mas a santidade de Deus não é apenas uma santidade moral, meus amados. Não é só a questão que Deus é correto, vocês entendem? Não é mais do que isso. Deus é atraente.
Deus é fascinante. Deus é digno, meus amados, do nosso amor. A verdadeira espiritualidade não é uma coisa seca, fria, de maneira nenhuma. Ela envolve o quê? Uma admiração profunda. Meus amados, amém? E sem esta teologia, sem este conhecimento de Deus e como Deus se revela a nós, meus amados, Deus passa a ser uma vaga ferramenta que o homem usa para os seus benefícios. A adoração começa a ser um hábito vazio e o homem, o ser humano, começa a ser colocado no centro. Amém? A pessoa vai ao culto, não é para se encontrar com Deus, é para sair bem. Para sair satisfeito, alegre, animado. Vocês entendem? Não é para se encontrar com Deus. Daí é bom produzir um ambiente que produza isso no auditório. Mas não é para isso que é o culto. O culto não é para o homem. Amém, meus amados? O resultado disso é uma confusão espiritual. É a perda do propósito. É a busca de glória, sim, mas aqui, em coisas menores. Romanos 1,25 diz: serviram à criatura em lugar do Criador. Amém, meus amados? Quando o centro, o propósito, o foco se desloca, o culto começa a girar em torno da conveniência, da eficiência, é do pragmatismo, do que funciona. Isto traz pessoas, isto tem gente, as pessoas ficam satisfeitas, vocês entendem? Começa a girar em torno do que funciona, da experiência humana, do interesse pessoal. Como é que isto se manifestava, por exemplo, aqui no Templo de Jerusalém? Facilitava-se o processo dos sacrifícios e o acesso a eles. Organizava-se o sistema religioso. Foi criado um ambiente funcional, tudo funcionava. O problema é que em todo este processo e todo este agir, perdeu-se algo que era o mais precioso. Deus deixou de ser o foco vivo daquela adoração. A troca disto, meus amados, é muito subtil, é muito suave. Essa mudança, vocês entendem? Essa alteração é muito subtil. Raramente ela é explícita, quase nunca se percebe. Reparem, ninguém diz assim: vamos tirar Deus do centro. Não, ninguém diz isso. Ninguém nos avisa disso. Vocês entendem? Isso não é avisado. Isso não aparece numa placa. Isso não aparece como título da mensagem. Não. Mas a verdade é que é isso que começa a acontecer. E é isso que acontece. O culto começa a ser moldado pelas preferências humanas. A prioridade é o que funciona, não o que honra a Deus. E Deus torna-se o meio e não o fim. Amém? O meio para eu ter uma vida feliz, o meio para eu alcançar um emprego, o meio para o meu casamento não sei o quê, o meio para os meus filhos não sei o que mais, o meio para eu... Não... Vocês entendem? Deus passa a ser o meio para e não o fim. Os meios começam a substituir o fim. Os sacrifícios foram instituídos por Deus, claro que sim. Mas aqui os meios tornaram-se o fim em si mesmos. O animal não apontava mais para a expiação. Era uma mercadoria. Captamos aqui esta perda de sentidos, irmãos. Esta perda de sentido no Templo de Jerusalém. O símbolo permaneceu, estava lá o animal, o sacrifício. O significado disso é que desapareceu. No sistema antigo, no sistema do Antigo Testamento, o animal não era apenas um elemento que fazia parte do ritual.
era um sinal carregado de significado. O que é que o animal que era sacrificado representava? Representava a substituição do pecador, apontava para a expiação, não é? Para a remoção da culpa. Lembrava que o pecado exigia o quê? Morte, como nós lemos em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, cada sacrifício deveria conduzir o adorador a quê? A uma consciência de pecado, ao arrependimento e a depender da graça de Deus. O que é que acabou por acontecer aqui no templo? Esse significado foi completamente esvaziado, foi ficando vazio. O animal ainda estava lá, mas já não apontava para Deus. Passou a ser um produto disponível. Eles chegavam ali e eles encontravam o animal. Algo que se compra, que só obtém, vocês entendem? Passou a fazer parte de um processo religioso. O foco mudou. De expiação para quê? Para a transação, para a troca. O sacrifício deixou de ser um ato carregado de consciência espiritual e tornou a ser alguma coisa que se resolve rapidamente. Eu chego, compro um animal, vocês entendem? Compra-se o animal, entrega-se e cumpriu o seu ritual. O gesto permanece. Vocês entendem? Tudo acontecia, mas o peso espiritual disso, o peso interior na vida de cada um, acabou por desaparecer. Afinal, já não era como é que eu posso ser reconciliado com Deus, mas era como é que eu posso resolver isto da melhor maneira. Vocês entendem? Passou de pecado para a conveniência. O sistema passou a facilitar tanto o processo que a gravidade do pecado acabou por se diluir. Vocês entendem? Eles começaram a deixar de sentir o peso do pecado. A pessoa já não precisava parar, refletir, arrepender-se de forma profunda. Basta seguir o procedimento disponível. Vocês entendem? Eu entro no culto, salto, brinco, bato palmas, assisto ao que é feito. Pronto, é só acompanhar o que está a acontecer. Vocês entendem? Passa-se de Deus para o sistema, para a montagem. E aqui está o ponto mais sério. O templo que existia para apontar para Deus passa a funcionar como uma máquina religiosa bastante eficiente. Tudo estava disponível, tudo funcionava, tudo era previsível. Mas o problema é que Deus passa a ser secundário em todo este processo. O sistema continua, mas perde-se o coração de tudo aquilo. Acabou por se transformar em mercadoria. E quando algo se torna mercadoria, ele passa a ser avaliado de que maneira? O preço, quanto é que tem que pagar, a utilidade e a disponibilidade. Este era exatamente o oposto do que aquilo que o sacrifício deveria comunicar. Os irmãos entendem? O sacrifício devia levar o homem a pensar. Quando ele levava aquele animal, ele devia pensar: o meu pecado exige morte. Em vez de colocar o adorador a fazer isso, a pensar dessa forma, não era isso que acontecia. Quanto é que custa resolver isto? Vocês entendem? Qual é o animal que eu tenho que comprar? Quanto é que custa resolver isto? Vocês entendem? Quanto é que eu tenho que orar? Quantas vezes é que eu tenho que vir à igreja? Vocês entendem? Quanto é que custa resolver isto? Vocês entendem? O sacrifício continuou, mas o impacto no coração desaparece. Miqueias fala-nos disso. Miqueias 6, versículos 6 e 7 diz: olhem como o povo pensava. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus. Não é, vocês, com o que é que eu me hei de apresentar?
Não é como é que eu me apresento. Não é a minha condição. É com o que é que eu me hei de apresentar. Vocês entendem? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Vocês entendem? É com que me apresentarei ao Senhor. O povo pensa, vocês percebem a maneira de pensar? O povo pensa em termos de oferta e não em termos de arrependimento. Vocês percebem? Isso diz-vos alguma coisa ou não? De muitos cultos onde nós já participamos. Vocês entendem? Quer dizer, nem se fala de arrependimento. A gente arrependeu-se quando levantou a mão no ar e aceitou Jesus. Vocês entendem? Aí foi quando a gente se arrependeu. Depois a gente nunca mais se arrepende. Depois a gente passa a pensar em termos de oferta. O que é que eu tenho para oferecer? Vocês entendem? Bom. É tipo, vocês entendem? Alguém que tem uma doença muito grave e se descobre o remédio vital para aquela doença. Vocês entendem? A pessoa, se a pessoa passa a tratá-lo como um produto comum, algo que se compra, usa e esquece, perde a consciência da gravidade da doença. Vocês percebem? Eu tenho aqui o remédio, é só tal, e já está. Vocês entendem? Perde a consciência da gravidade da doença. Vocês entendem? Por isso que às vezes dizem nós, vocês agora também parece que para vocês tudo é pecado. Vocês entendem? Porque a pessoa perde a consciência da gravidade da doença. Vocês entendem? A pessoa faz as coisas na boa. Ele tem que ter o remédio. Vocês entendem? Perde a consciência dele. Claro que se não entra diante de Deus, na presença de Deus, perde a consciência da sua condição. Pode ser como qualquer um dos outros. Só que ele tem um remédio eficiente. Está a ser claro para vocês, meus amados irmãos? Foi isso que aconteceu também, o sacrifício. Quando o sacrifício passou a ser mercadoria, o pecado deixou de ser levado a sério. Não é? Uma troca. É por isso que esta passagem, meus amados, aponta para algo muito maior. Cristo não veio apenas corrigir a nossa prática. Ele veio cumprir o que o sacrifício significava. Como nós lemos em Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E depois no versículo 7, então eu disse, eis aqui estou no livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo é que oferece o verdadeiro sacrifício. Dizer que o animal já não apontava para a expiação, que era mercadoria, é dizer que o coração do culto foi substituído por um mecanismo completamente vazio. A forma permaneceu, mas o significado desapareceu. E quando isto acontece, meus amados, como aconteceu aqui no templo, Cristo entra. Não para ajustar os preços. Vocês entendem? Não é para isso. Mas para restaurar a verdade. Amém, meus amados? O templo já não facilitava de maneira nenhuma o encontro com Deus. Era um sistema funcional. Tudo funcionava externamente. Os rituais continuavam, os sacrifícios eram oferecidos. A estrutura estava bastante ativa. Mas, como eu vos disse, o foco já não era Deus. Era o próprio funcionamento. Vocês entendem? O culto... Presta atenção a isso. Ouviste com ouvidos de ouvir. O culto torna-se algo que se executa. Não algo que se entra diante de Deus, na face de Deus, na presença de Deus. É alguma coisa que nós fazemos, que executamos. Vocês entendem? O culto deixa de ser um encontro e passa a ser o quê? Um procedimento. Há duas maneiras de nós entendermos o que é culto. Há uma diferença abismal, essencial, entre executar um culto e entrar diante de Deus. Executar o culto significa cumprir uma ordem dos elementos, cantar, orar, ouvir, participar de uma forma externa. Vocês entendem? Entrar diante de Deus, isso é diferente. Há uma consciência real da sua presença. Quantos disparates nós vemos ser feitos, meus amados, em cima de púlpitos, de tanto lugar, de tanta igreja,
que se aquelas pessoas que estão a fazer aqueles disparates e aqueles pinotes tivessem a consciência que Deus estava ali presente, aquilo não era feito, meus amados irmãos. Não podia ser feito. Não podia ser feito. Mas quando entramos diante de Deus, vocês entendem, meus amados? Vocês perceberam o prelúdio e o significado? O que isso significa para nós? Diz-me só, onde é que andou a tua mente enquanto o Levi nos tocou aqui esta música baixa? Tu centraste-te em Deus ou tu ficaste a pensar, mas agora o quê? Onde é que tu conseguiste preparar o teu coração e a tua mente para nós cultuarmos a Deus ou tu vagueaste por... Como é que aconteceu aí dentro de ti? É disso que estamos a falar, meus amados. É disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. Uma consciência real da sua presença. Uma reverência, não exterior, não aquele ar todo, vocês entendem? Não, mas uma reverência interior do coração. É o coração voltado para Ele. Vocês entendem, meus amados? Deixa-me dizer-te. O primeiro, cumprir uma ordem sobre é assim, agora é assim, agora é assim. Cantar, orar, ouvir, participar de uma forma externa. Deixa-me dizer, pode muito bem acontecer isto sem acontecer o segundo que eu te expliquei. Isto pode acontecer muito bem isso, sem acontecer o segundo, meus amados. Foi exatamente isso que aconteceu no templo de Jerusalém. Isto é extremamente subtil, vocês entendem? Silencioso, pouco perceptível, mas extremamente devastador. Meus amados, coisas legítimas, como nós vimos, os sacrifícios, coisas legítimas tornam-se ídolos quando ocupam o centro. Começa a haver uma normalização do sagrado. E um sagrado que é corrompido. O que deveria chocar, o que deveria deixar em choque, o que devia ser tratado com temor, passa a ser tratado como uma rotina. Vocês entendem? Vocês percebem? Como é que a corrupção, aquilo que está corrompido, se torna normal? Meus amados, no templo de Jerusalém, quando Jesus entra, quando aquelas pessoas olhavam para aquilo, meus amados, nada parecia caótico. Nada, meus amados, nada. Reparem que o texto diz-nos que os vendedores não estavam a fazer aquilo às escondidas, estavam sentados. Vocês entendem? Aquilo era normal. O comércio funcionava. O fluxo religioso seguia. Estava tudo. Ou seja, a desordem já estava assimilada. Vocês entendem? Aquilo que no outro tempo provocaria um escândalo, agora era aceito como parte do sistema. Vocês entendem? É assim. E é assim que o sagrado, quando é corrompido, se normaliza. Não é uma ruptura repentina, não é deixa de ser assim e agora... Não, isso percebia-se. Não é nada disso, irmãos. É uma adaptação progressiva. Agora entra isto, depois entra, vocês entendem? E vai. Deixa-me dar-vos uma ideia rápida e um pouco mais profunda do mecanismo interior disto. Vocês entendem? Implica aqui 3 movimentos. Pode implicar outras coisas, mas deixa-me dar-vos aqui 3 movimentos disso. Em primeiro lugar, a habituação. O coração acostuma-se. O que antes parecia errado, deixou de incomodar. É assim. Depois aparece o quê? Justificação. Vocês entendem? Começam a surgir razões plausíveis para as coisas serem dessa maneira. Então mas fazem assim. Porque é necessário, há necessidade de se fazer assim. Só como é que a gente tem pessoas? Senão também como é que vêm ao culto? Como é que vêm começa a ser justificável. É necessário. Depois começa a surgir outra ideia que é o quê? Se nós fizermos assim, facilita. É isso. Ok?
se nascemos nesses ambientes, podemos começar a dizer, bem, sempre foi assim, o que é mentira. O que é mentira. Porque se queres ir ao princípio, tens que conhecer, é aqui. Ok? Aqui, igrejas que seguiram, vocês entendem? Amém? E depois começa a ser institucionalizado. Vocês entendem? A prática torna-se o quê? Parte da estrutura. Já não é uma exceção. Já não é, às vezes é assim. Não, é o padrão. É assim que é. Vocês entendem? Quando isto acontece, já ninguém percebe a corrupção. Porque o quê? Porque isso já se tornou o ambiente. Amém? O testemunho das Escrituras em relação a isto. Este padrão aparece repetidas vezes, mas vamos ver aqui em Jeremias, capítulo 6, versículo 15. Envergonhar-se-ão eles da abominação que cometeram? É uma pergunta que o profeta faz. Vocês entendem? E qual é a resposta? Jeremias 6,15. Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Vocês entendem? Sem vergonha. Vocês entendem? Amém? Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os castigarei. Transgressão, diz o Senhor. É uma vergonha de quê? Qual é a vergonha? Vocês entendem? Envergonhar-se-ão eles da abominação que cometeram? Não. Não. De maneira nenhuma. Não. De maneira nenhuma. Vocês entendem? De maneira nenhuma. Tem uma vida louca durante a semana. No domingo sobe ao púlpito e toca viola, ou canta, ou faz. Vocês entendem? Não honra pai e mãe. Mas é o músico da igreja. Vocês percebem? Envergonhar-se? Não. Porque o que importa é formado em educação musical. Toca bem e as pessoas se arrepiam. Ui, para aí. Não é? Envergonhar-se-ão? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nem sabem. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Não sabem. A gente fala, mas o quê? Mas e o que é que tem? Percebem a gravidade? Percebem porque é que Jesus chegou ali? Vocês entendem? É uma ira santa. Os irmãos entendem, meus amados? Malaquias, capítulo 1, versículos 7 e 8. Fala-nos, lembram-se quando nós estudámos Malaquias, não se lembram? Vocês lembram bem estes versículos? O povo oferece, trazia sacrifícios defeituosos e ainda perguntava. Olha o versículo 7 do capítulo 1 de Malaquias. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e ainda dizeis, em que te havemos profanado? Não é? Quer dizer, trazem pão imundo. Mas ainda perguntam, então, mas no que é que nós estamos a pecar? E qual é a resposta? Só nesse pensamento, nisto que pensais. A mesa do Senhor, por acaso, é desprezível. Percebes? Estás a dar a Deus o que não davas a mais ninguém. Mas ninguém aceitava isso. Vocês entendem? Estás a dar a Deus o que mais ninguém aceita. Se tu estás a dar a Deus, desses à tua esposa, ela não teria jamais contigo. Se o que tu estás a dar a Deus, desses ao teu esposo, ele não teria mais contigo. Se tu estás a dar a Deus, desses aos teus pais, eles certamente a relação não era fácil. Percebes? Mas o que é que tem? Vocês entendem? Então, mas no que é que nós profanamos? Vocês entendem? Percebem a cegueira? Percebem como é que a coisa está? E Deus responde, olha, como vocês pensam, nisso que vocês pensam, vocês acham que a mesa do Senhor é desprezível. Vocês trazem para Deus o que não davam mais a ninguém. Ainda ontem nós chegámos para estacionar o carro, o meu primo dizia, se calhar vou dar X, e disse, olha, melhor dá aí mais um pouco. Vocês percebem? Vocês estão a entender? E às vezes para Deus é a última moeda.
Vocês estão a entender? Para Deus é o último tempo. Para Deus nem é tempo nenhum às vezes. Para Deus não é nada. E mas para Deus, este povo vive nesta loucura. Porquê? Porque faz um programa. Se a gente apresenta uma coisa no domingo, de manhã ou à tarde numa igreja, e acha que isso está tudo... Não, mas isto é desprezível. Mas aonde? Mas aonde é que nós... Aonde? Olha, só de pensares assim, achares que eu aceito isso e está tudo bem. Ele diz, quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Vocês percebem? Naquele contexto, eles olhavam para o rebanho que tinham, não é? E deixa ver. Bom, eles viviam, aquilo era um negócio, é como eles viviam, não é? Viviam de vender as ovelhas por aí fora. É claro que uma ovelha coxa, que é claro que uma ovelha com um problema qualquer, não rendia o dinheiro do que uma ovelha boa. Então o que é que eles pensavam? Olhavam para o rebanho e diziam, bom, esta a gente não consegue fazer negócio com ela. Então a gente pega nesta, leva para o culto. Também aquilo era para sacrificar, aquilo é para a gente chegar lá e entregar. Vocês entendem? Vocês percebem o que é que fica? Vocês percebem quando Deus sai do centro? O que é que tem? Qual é o problema? O que é que isso importa? Não é? Que mal é que tem? Nós estamos a entregar, é para Deus. Deus vai compreender, Deus vai entender. Eu tenho o meu trabalho até às 500, tenho uma casa para cuidar, tenho isto para fazer. Deus vai entender, talvez, se eu não orar. Deus vai entender, talvez, se eu não estudar as Escrituras. Não, isso está a dizer que tu não estás a ter interesse em Deus. Tu só queres Deus como um meio. Tu só queres Deus para não ires parar ao inferno, mas tu não o amas. E tudo bem que às vezes pensemos assim, vocês entendem? Mas quando nós chegamos, nos reunimos como igreja, o culto, a adoração, deve educar, deve passar algo, vocês entendem? Então não é uma coisa que tu chegas, assistes e ficas animado para a semana. Mas carregar as baterias. Amém, meus amados? Sim ou não? Amém, meus amados? Diz assim, não é? Não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. E vais ver se ele se agrada de ti. Está aqui, em Malaquias. Não é? Dá isso a alguém. O que trazes para Deus, dá isso. Dá isso a alguém. E vais ver se ele se agrada. Ou se ele te é favorável. Diz o Senhor dos... Ora, esta percepção, meus amados, tinha sido perdida. É por isso que Jesus chega... Entra e fica em choque. E fica com uma ira santa. Isso tem que acabar. Meus amados, o grave disto é que quando o pecado se torna normal, a consciência deixa de reagir. O arrependimento desaparece. E a necessidade de mudança não é sentida. Vocês entendem? Deixa-me fazer-te uma pergunta que eu não quero que tu me respondas, mas diz-me, tu sentes necessidade de mudança todos os dias ou está tudo bem? Eu conheço pessoas assim. Já sabem tudo. Não precisam mudar nada. Não roubo ninguém, não mato ninguém, não falo mal de ninguém. Vocês entendem? Não precisa mudar nada. É? Isso eu já sei. Eu sei que é aquela pessoa que já sabe tudo. Não é? Já sabia. Já sei. Vocês conhecem essas pessoas? Cuidado, meus amados. Cuidado, já não havia necessidade de mudança. Porquê? Porque não entra diante, não entra na presença. Porque quando tu entras na presença, meus amados, cuidado. Ou não. Quando tu entras no teu quarto, quando tu entras no teu espaço, que tu deves ter diário para te encontrares com Deus, como é que é? Sabes qual é a minha maior luta? No meu dia a dia, no meu tempo a sós com Deus, é por toda a gente de lá para fora e ficar eu sozinho. E quando eu digo toda a gente, não é física, é aqui. Eu consegui tirar todas as coisas daquele escritório até que eu entre, eu e Deus, na presença dele. Essa é a minha luta diária, que não é nada fácil às vezes, porque é um assalto de coisas naquele momento em que tu queres entrar na presença de Deus, irmão. E coisas
plausíveis, coisas justificáveis. Digo-vos, muitas vezes eu fico chateado mesmo, enervado mesmo. Aquilo tem que sair da minha mente, aquilo tem que sair da minha cabeça. Eu agora cheguei ali para estar com Deus. Sabem, uma das ferramentas que eu tenho-me habituado a usar para que isso saia, é usar essas coisas como uma oração. Vocês entendem? Eu lembro-me disso e eu oro. E aquilo vem e eu oro por isso. E eu oro, e eu oro, e eu oro, e eu oro. Até que essas coisas vão saindo do meio do corredor e tu chegas lá onde Deus está. Percebes? Porque tu precisas entrar e estar face a face com Ele. Precisas estar diante dEle. Amém? Amém, meus amados? E isso precisa ser um exercício diário. Ou Deus não merece isso. Mas é mais do que Deus merecer. É o deleite, é o prazer que isso dá. Mas até que tu tenhas esse prazer, tens muita luta. Tens muita coisa para tirar da frente. E às vezes o que eu fui percebendo na minha luta é que, e ainda estou a aprender, é que na minha luta de tirar todas essas coisas da frente, eu não consigo tirar tantas elas. E o Senhor me ajudou. E eu comecei a fazer isso como instrumentos, como coisas para eu orar a Deus. Senhor, está a vir isto à minha... Senhor, eu oro por isto. E eu despachei isto, eu entrego isto a ti, Senhor. E vem isto, e eu despachei isto. E vem, e eu despacho. Ah, meus amados, porque há tanta coisa que cavalga ali, cavalga. Que o tempo passou. E tu... O foco não foi Deus, foi todas essas coisas. Depois de tu falares de todas essas coisas com Deus, para que o corredor fique desimpedido, aí sim, tu estás com Deus e não estás só com essas coisas. Meus amados, Jesus foi claro quando Ele falou acerca da oração, meus amados. Nós conseguimos... O nosso coração é tão mau, meus amados, que nós entramos no lugar secreto e nós, muitas vezes, em vez de falarmos com Deus, acerca de Deus, nós estamos a falar de nós para nós. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Já viram bem onde é que... Porque é que o diabo às vezes consegue meter aí? Porque o nosso coração é mau. Nós vamos ali e nós ainda estamos a pensar em nós. Em vez de pensarmos no bem supremo. Amém? Em Deus. Esse ser transcendente, mas também emanente. Que Ele surge, Ele está no meio. Mas nós, não é? E o foco. Mas é Ele. Ah, meus amados, e como é que nós conseguimos avançar? Que o Senhor nos ajude, pelo menos a que o culto, quando nos reunimos, o culto seja pedagógico. Amém, meus amados? Para que depois eu, no particular, mas irmãos, o culto é aquela coisa. Como é que a gente vai? A gente não vai. Às vezes eu faço conversas e eu falo, e como é que é? E como é que é a tua vida com a tua mulher? Como é que é a tua vida com o teu marido? Como é que é a tua vida com o teu filho? Como é que é tu oras? Eu percebo, não, isso não acontece. Como uma normalidade. Vocês entendem? Não, meus amados. Nós precisamos de orar. Nós precisamos orar pela nossa casa e com a nossa casa. Amém? Não é só orar pelos nossos filhos, é orar com os filhos. Amém, meus amados? Não é só orar pelo marido, pela esposa, mas é orar com a esposa, orar com o marido. Vocês entendem? Haver uma intimidade, uma comunhão espiritual. Vocês entendem? Amém? E sabes uma coisa? Isso é maravilhoso. Não há nada melhor do que tu chegares ao final do dia. Tu vais para a cama com a tua esposa. Tu dás a mão e vocês oram, Senhor, obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado porque tu nos guardaste. Guardaste a nossa casa, os nossos filhos, a tua igreja. Lembramos dos irmãos. Amém? E agora dá-nos uma noite descansada, Senhor, que possamos descansar em paz. Dá-nos uma noite tranquila, se for da tua vontade amanhã, erguer-nos para mais um dia em que a tua misericórdia irá repousar sobre nós e ajuda-nos a vivê-lo para a tua glória. E aí vamos. Amém, meus amados. Amém. Louvado seja Deus. O mais grave é que quando o homem pensa que está tudo bem, quando na verdade Deus está longe. Amém? Sabem,
Aqui há dias, não sei se todos se aperceberam, mas aqui há uns dias o Sporting fez uma queixa do Futebol Clube do Porto por causa do cheiro que havia nos balneários. Segundo parece que o pessoal do Porto não percebeu o cheiro que estava lá. Eu não sei o que é que se passou, ou seja, isso também não é o que importa, não é o que eu quero realçar. Mas talvez o pessoal do Porto estava habituado já àquele cheiro do amoníaco, eles estão descansados que aquilo não fazia tanto mal. Ou seja, esqueçam a questão futebolística, não é isso que eu quero, não é isso que eu pretendo. O que eu quero pretender é que quando Jesus entra no templo, ele sente um cheiro que ele não suportava. Vocês já perceberam, às vezes, quando nós entramos em casa de alguém, principalmente quem tem animais, vem aquele cheiro do cão, vocês entendem aquele cheiro, que a pessoa que está lá e que vive lá não percebe. E é verdade, a pessoa não percebe. Nós fomos falar, a pessoa diz, mas o que é que tem? Mas quando nós entramos, nós sentimos, nós apercebemos-nos. Foi isso que aconteceu. Jesus entra no templo. E para todos os outros aquilo era normal. Mas aquilo às narinas, aquilo é um cheiro nauseabundo. Vocês entendem, meus amados? É isso. É disso que se trata. É disso que se trata. Meus amados, a pessoa começa-se a habituar, quem vive ali naquele ambiente, pronto, está tudo bem. Já não há cheiro nenhum, já não nada acontece. Porque a pessoa habitua. Não quer dizer que não exista. Deixa de ser perceptível. Os irmãos entendem? É aí que eu quero que tu percebas. É isso. Assim é o nosso coração. Não é só o nosso nariz que é assim. O nosso coração também é assim. Ele começa-se a habituar com o errado. Vocês entendem? Vocês percebem? Ele começa-se a habituar com aquilo que é pecado. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tens alguma coisa para tratar? Não durmas sem ir tratar com a pessoa. Vocês sabem, há casais que discutem, vão, dormem e não tratam. E depois isso torna-se um hábito. E parece que está tudo bem. Mas sabes uma coisa? Não está. E sabes que mais? Isto vai-se agravando. E depois começa a aparecer. Porque o problema... Sabes, o problema das rachas não foi o estuque que estalou. Foi os fundamentos que abalaram. O pintor pode ir lá, reparar as rachas, pinta, fica tudo bonito. Mas o problema não é o estuque. É os fundamentos que mexeram. E às vezes na vida começa a haver este problema na casa, no lar, vocês entendem? E a gente quer tratar das rachas, mas não é as rachas, é o fundamento. Os irmãos entendem? E como é que nós podemos aprender isso? No culto. O culto não pode ser uma coisa que se executa, que a gente faz. Vocês entendem? O culto é entrar diante de Deus. Muitas pessoas podem entrar aqui, sentar-se na cadeira, ter um olhar santinho para mim e não entrou diante de Deus, domingo após domingo. Ela não entra diante de Deus. Mas ela faz tudo. Ela canta, ela ora, ela ouve, mas ela não entra diante de Deus. E se tu não entras diante de Deus, não é culto que tu vieste fazer. Amém, meus amados? E a questão é... Cristo é aquele que vem de fora, que entra no templo, e como aquele que vem de fora e entra na casa e sente o cheiro, ele vê claramente, de uma forma clara, tudo o que os outros tinham deixado de ver. É ou não é? Ele apercebe-se do que os outros, não é? Daí, eles fazerem questões a Jesus. Então, mas sim, faz lá um sinal para... Mostra-me lá um sinal para dizer que tu tens autoridade para fazer tudo isto. Percebes? Quando Jesus age, vocês entendem? A reação não é, Jesus, tens razão, claro, é isso mesmo, era isso que precisava ser feito. Não, ninguém diz isso. Pois não? Ninguém diz. Foi isso que aconteceu? Não é isso que acontece. Pelo contrário, eles questionam. Porquê? Porque o problema já não era simplesmente a prática que eles tinham. Já era uma cegueira espiritual. É por isso que quando tu falas com alguém, as pessoas nem percebem nada da Bíblia. E quando falamos que nós somos reformados, eles sabem o que é que nós somos reformados, eles não sabem nada, vocês entendem? E depois vão e coisa, e tal, mas nós também. E a gente sabe, tu também, mas tu também o quê? Tu nada. Porque tu não estás a perceber. Não é? Ouçam, eu não estou a dizer isto com a mania que nós agora é que somos. É com muita humildade
pela graça derramada na nossa vida do Senhor Jesus, e nós entendermos as Escrituras, nós não somos melhores que os outros. Tanto que muitos de nós já fomos igual a tantos outros. E nós não somos diferentes porque nós somos melhores, irmãos. Nós somos diferentes porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não esqueças isso. Não esqueças isso. Não fales como alguém que... Não, fala com humildade. Tentando tirar o outro de onde ele está. Não porque tu tens razão, mas porque tu lhe expões as Escrituras. Então a primeira coisa que tu tens é conhecer. Conhecer. Por isso que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como verdadeiro Deus e a Jesus a quem tu enviaste. Glorie-se o sábio, não na sua sabedoria, mas em conhecer-te. Em conhecer-te. Amém, meus amados? Amém. A cegueira já era coletiva. O sagrado ter sido corrompido já era aceito de uma forma normal. Quando é que isso acontece? Quando a consciência se adapta ao erro, o coração deixa de distinguir entre o que é santo e o que é comum. E quando isso acontece, é claro, a intervenção de Jesus parece o quê? Um exagero, parece que é um excesso. Para quê? Para que é que Jesus agarra agora? Imaginem, né? Ele chega, agarra num bocado de corda, tudo, manda as mesas abaixo. Vocês conseguem pôr-se lá? Como é que aquelas pessoas se sentem? Isto é um exagero. O que é isto? O que é isto? O que é que está a acontecer? Bom, isto não quer dizer que a gente agora entra por aí fora. Ok, né? Não é um exagero, é uma necessidade. Não sei se percebeste. Não é um exagero. Entendes? Não é um exagero colocares Deus no centro da tua vida. Não é um exagero, percebes? Adorares, servi-lo, colocares no lugar que é dele. Não é um exagero. É assim que é. É a verdade restaurada. É a verdade restabelecida. É algo que é extremamente necessário. Só Ele pode, meus amados, restaurar a verdadeira percepção daquilo que é santo. O pecado no culto, meus amados, raramente começa com uma rebelião aberta. Nada disso. Começa com aquela adaptação, como eu vos disse, silenciosa. Cristo não reage apenas ao que Ele está a ver, mas Ele reage ao que aquilo que Ele está a ver revela, ao que aquilo que Ele está a ver mostra. Vocês entendem? É isso. Cristo não revela, não reage apenas ao que Ele viu. Ele viu isto e... Não, ao que aquilo revela. E o que é que aquilo revelava? Que aquele povo tinha o seu coração longe de Deus. Vocês entendem? Eles adoravam-no com a boca, mas o coração estava longe. Amém, meus amados? O que é que isso revelava? O que é que isso revelava, meus amados? Um coração que usa Deus em vez de adorá-lo. Vocês percebem? Amém? Imagina se Deus não te desse mais nada. Deus, até ao dia de hoje, o que Deus te deu, tem sido bom ou não? Tem sido ou não? E se Ele a partir de hoje não te desse mais nada? Tu adorava-lo ainda? Tu ainda o adoravas? Se Deus te tirasse a tua família, como fez com Jó, se Deus te tirasse os teus bens, se Deus te tirasse tudo, tu ainda o adoravas? Se lá na escola dissessem que ficavas sem este amigo, sem aquela amiga, se Deus não te desse mais nada, como é que era? Amém, meus amados? Às vezes nós cantamos: Cristo, Tu és tudo para mim. A sério? A sério que é? Sabem, os nossos irmãos
experimentaram isso. Alguns deles deram a vida. Amém? Eles foram extorquidos da família, dos próprios bens. A primeira carta de Pedro fala-nos disso. E não só. Vocês entendem? Hebreus fala-nos disso. Por causa da apostasia. Nós dizemos, o assunto em Hebreus é a apostasia, as pessoas desviarem da fé. Vocês entendem? E a gente fala, desviar da fé. Pois, mas eles passaram, não é? Porque a nossa fé é aprovada. E a nossa fé não é guardada por causa da nossa força. É guardada do poder de Deus. E ali vê-se quem é e quem não é. É por isso que a perseverança dos santos é uma evidência, não da força dos santos, mas da força de Deus na vida do santo. É sempre Deus. No final, a glória é para Ele. No final, tu não vais chegar ao céu e ser um bajulador, um hipócrita. Tu achar que fizeste algumas coisas, mas vais ali fazer uma figura bonita e vais entregar a coroa a Jesus, porque toda a gente faz isso e tu não queres ficar mal na foto. No céu não é assim que acontece. Ou tu tens uma consciência que Ele é mesmo tudo, ou senão Ele não é nada. E não achas que é bom nós sermos igreja? Porque sendo igreja, tu aprendes aqui para não seres surpreendido lá. Cada ato de reunião da igreja, vocês entendem? Culto é um ato da misericórdia de Deus na tua vida para tu não seres surpreendido lá. Apareceres com vestes que não são próprias para o casamento. Percebes? Não dá para apareceres com as tuas vestes. Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz, perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E não com uma justiça própria, com a justiça que vem pela fé, justiça nele. O que me justifica não é os meus atos piedosos. O que me justifica foi a obra de Cristo. Percebes isso? E para isso ser tirado de nós, a gente passa por muita coisa. Tira e tira e tira e tira e tira e tira e tira. Amém? Nossa fé é preciosíssima. É mais valiosa do que o ouro, do que a prata. E ela precisa ser uma fé pura. Amém, meus amados? Amém? É um coração que usa Deus em vez de o adorar. Era uma religião sem arrependimento, uma prática sem a presença. O problema do templo não era estrutural, era espiritual. A pergunta não é o que fazemos no culto, mas por que fazemos e para quem fazemos. Então, para terminar, irmãos, quando Deus está presente na linguagem, só, mas já não é o centro. Isso é corrupção religiosa. E foi isso que Jesus entrou para. E Jesus vem e avança e diz que Ele é que é o templo. Amém? E eles ficam, mas quem? Então, mas demorámos uma série de anos para construir, tu agora dizes que em 3 dias. E eles perceberam, ele falava acerca do santuário do seu corpo. Então Ele é o templo, meus amados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos terminar. Os judeus pensavam em pedras, Cristo falava de carne. Eles pensavam na estrutura, mas Cristo apontava para Ele mesmo. O templo apontava, era o lugar da presença de Deus. Agora, essa presença habita plenamente em Cristo. Colossenses 2,9 diz, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então a purificação do templo aponta-nos para algo muito maior. O verdadeiro problema não é apenas o edifício, é o coração humano que precisa de redenção. Por isso Cristo não veio apenas limpar o espaço, Ele veio para substituir o sistema. Amém, meus amados? Porque se Ele limpasse o espaço, continuaria tudo, mas não. Ele vem destruir. Ele diz, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Isto muda tudo. Não é para falar da reforma do templo. Jesus está a falar da substituição. Ele falava do seu próprio corpo. O lugar da presença de Deus, o centro dos sacrifícios, o ponto de encontro com Deus e o homem. Agora é a presença de Deus em Cristo,
o sacrifício é o próprio Cristo e o encontro com Deus acontece por meio de Cristo. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. O maior problema, meus amados, não é a falta de religião, mas é a aparência, é a forma piedosa, de uma aparência piedosa sem transformação. 2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A verdadeira fé se submete ao Cristo completo, que é cheio de graça e de verdade. Jesus não veio para negociar o espaço, ele veio para governar. Irmãos, o texto nos mostra não um Cristo que está domesticado por nós e nós fazemos dele o que nós entendemos. Ele não é um mero fornecedor de bênçãos, nem sequer um símbolo religioso. Ele é o Senhor do templo. Ele entra, vê, conhece e purifica. Amém? A questão não é se nós estamos no templo. A questão hoje é que tipo de templo nós somos. Habitados por Cristo, governados por Ele, purificados pelo seu zelo. Meus amados, que o Senhor não apenas nos permita contemplar este Cristo, mas nos conceda a graça para que cada um de nós suporte a obra dele em nós. Não seja simplesmente aquele que contempla, mas aquele que suporta a sua obra em si. Pois bem-aventurado não é aquele que apenas vê o seu zelo, mas aquele que é purificado por ele. Amém, meus amados? Amém? Não basta vermos o seu zelo e ficarmos uau, mas aquele que quando olha para si e vê que dia após dia, está sendo transformado e purificado por ele. Louvado seja o Senhor. Vamos adorá-lo, meus irmãos.